Bicarbonato de sódio na performance esportiva? Olá, meu nome é Jorge Teles, eu sou médico do esporte e vamos falar sobre um suplemento meio inusitado, bicarbonato de sódio, aquele mesmo que você tem guardado aí na sua cozinha para usar quando tem aquela azia, quando está com aquele refluxo, quando come demais e sente aquela dor no estômago. O bicarbonato de sódio, ele sabidamente tem efeito ergogênico, ou seja, ele tem um efeito de aumentar a performance esportiva. Vamos explicar por que ele tem esse efeito e como ele age e como ele deve ser utilizado. Então, o bicarbonato, ele atua como um tampão. A gente tem alguns suplementos que a gente chama de suplementos tampões, né? E o que é isso, no fim das contas? Ele neutraliza ácidos. Durante a contração muscular, durante a prática de exercício, durante a prática esportiva, a gente acaba produzindo muita acidez naquele meio ali, no meio muscular, tanto no meio intra quanto no meio extracelular. E essa acidez muitas vezes atrapalha o funcionamento adequado da célula, os processos de síntese de ATP, de transformação de energia e, consequentemente, leva o que a gente chama de fadiga periférica, que é um dos mecanismos de fadiga que causa, então, redução de performance. Quando a gente consegue aumentar a nossa capacidade de neutralizar esses ácidos que são produzidos, né, esses íons H+, que são resultantes aí do metabolismo normal da musculatura, quando a gente consegue aumentar a nossa capacidade de neutralizá-los, a gente tende a reduzir essa produção, né, de acidez e, consequentemente, a gente reduz a produção de fadiga. Sendo assim, a gente consegue, então, performar melhor. Mas em que contexto, né? No contexto em que há uma maior produção de acidez. E isso acontece em exercícios de mais alta intensidade e menor duração. Então, exercícios aí mais curtos, né? Então, provas mais curtas, de 1 a 4 minutos por volta disso. Eventualmente, até 30 minutos, em alguns casos, o bicarbonato pode ser benéfico, né? Um outro exemplo, por exemplo, do uso do bicarbonato é na musculação, porque são contrações de alta intensidade e curta duração. Provas de esporte coletivo, né? Partidas de esporte coletivo, então futebol, vôlei, basquete, em que o indivíduo faz sprints, né, repetitivos, ele corre para em alta intensidade. Também o bicarbonato pode se encaixar. Então, para quem pratica musculação, né, que muitas vezes é o que a maioria do público, pode ser benéfico sim. O bicarbonato ele tem um efeito agudo, né, então ele tem que ser usado de forma pré-treino, né, cerca de 60 a 150 minutos antes do horário do treino. Tá? A dose, o problema muitas vezes está aí. Por quê? Porque muitas vezes há necessidade de uma dose elevada, 0,2, 0,4 gramas para cada quilo de peso da pessoa. Se a pessoa for mais pesada, então a dose ultrapassa facilmente os 30 gramas de uma vez só. E isso pode causar um desconforto gastrointestinal muito forte. E aí pode ter o efeito contrário, atrapalhar a pessoa a treinar, cair a performance, né? Algumas estratégias para tentar contornar isso são, por exemplo, fracionar a dose. Então, a cada meia hora, o cara toma um pouquinho antes, né, do horário do treino. Tomar junto de uma dose aí de carboidrato, né, uma fonte de carboidrato, né, ou fazer um carregamento 2, 3 dias antes, né, desse treino-alvo ou dessa prova-alvo, né. São estratégias que podem reduzir, talvez, o efeito gastrointestinal. Uma outra seria usar cápsulas de liberação prolongada, né, com proteção enteral, mas todas essas estratégias acabam sendo um pouco eficazes na realidade para reduzir esse desconforto, tá? Então requer tolerância por parte da pessoa. Se a pessoa tolera bem, beleza, pode ser utilizado. Caso não tolere bem, eu prefiro não prescrever. Mas tá aí, um suplemento meio inusitado, barato, pouca gente sabe que funciona, mas funciona bem, tá? Mas óbvio requer uma tolerância da pessoa para os seus efeitos gastrointestinais. É isso. Se gostou, deixa o joinha aí, compartilha aí com seu amigo que está buscando suplementos novos e está querendo saber mais sobre suplementação esportiva. Comenta sobre dúvidas que você tem aqui embaixo ou
dê sugestões de vídeos, de temas para a gente comentar. E não deixe de me acompanhar também no Instagram, @Dr. Jorge Teles, Dr. Jorge Teles. Falou!